Ô Juliano, boa noite, meu amado. Boa noite, irmão Rogério. Boa noite a todos, irmãos O que queridos. o irmão acabou perdendo sangue aí? O que o irmão aprontou, meu irmão? Rogério, eu dei início. Deixa eu só fazer a apresentação inicial, a gente já conversa. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite, Fabiano, irmão Juliano, irmão Robson Lira, irmão Rogério Buzzi, os irmãos que estão na sala nesse momento, Celso, Daniel Araújo, boa noite, irmãos. Fernando de Oliveira está aí com a gente também. Boa noite, irmão. Saudade do irmão. Vamos ver, Elaine Bastos, Robson Lira, Cristiano Romão está conosco novamente aí, demais irmãos que vão ao longo do estudo estar conosco aí. Deus abençoe a todos, bom estudo a todos. O estudo é interessantíssimo, dá uma participação para os irmãos aqui inicial, o irmão Fabiano, pastor Juliano Maia, Robson Lira e Rogério. Fique à vontade, irmãos. Vai, Rogério. Boa noite a todos, irmãos. Que Deus abençoe grandemente a todos os nossos irmãos e irmãs que estarão estudando conosco. E também aqueles que estarão em contato futuramente com estas verdades, né? Pastor Juliano, irmão Robson e todos que estão aí, enfim, deem o seu boa noite, boas-vindas aí aos nossos amados, e assim que quiserem, aí nós iniciamos o estudo. Pastor Juliano, Robson, fique à vontade aí para as considerações iniciais aí. Ok. Boa noite, irmão Rogério, boa noite, irmã Dani, boa noite, Robson, recomendação à irmã Roseli e família. Boa noite, Celso. Celso, muito tempo presente conversa, hein, Celso? Espero que esteja tudo bem com você, com a Gabriela, sua irmã, Maria Gabriela, seus pais. Lá o Cristiano, nosso irmãozinho Cristiano. Outros irmãozinhos estão na frequência aí conosco. Boa noite a todos, que Deus possa estar nos abençoando. E nós continuemos com aquela meta de não esquecer que nós somos igreja, a igreja é corpo. Temos que estar realmente bem ligados um com o outro. Temos que estar solidários uns aos outros, nas lutas, nas dificuldades, nas alegrias, enfim, em todos os momentos. Boa noite, Marcílio, extensivo a Vânia, Davizinho. Não sei se tem outras pessoas conosco, mas caso eu esqueci de você, amigo, eu lamento, não posso ler a lista de quem está na sala, mas Deus conhece o meu coração. Se caso eu estou esquecendo alguém, Deus vai retribuir a você essa bênção. O irmão Rogério, eu estou dando uma lida de novo no livro de Daniel. Ele no capítulo 11, não sei se o irmão vai falar sobre Daniel, me chamou a atenção uma coisa muito interessante ali, quando ele fala do anticristo, quando ele vai entrar no templo, né, o abominável está onde não deve, né, como está lá em Mateus também essa referência. Ali faz uma colocação muito interessante ali, e eu creio que o irmão vai falar sobre isso. Eu não vou fazer comentário nenhum agora, mas numa oportunidade que a gente vier mais fora do Hangout ou da sala abrir, eu queria fazer uma pergunta para o irmão sobre isso. Mas eu espero que esse estudo seja muito bom para nós e para outros que vão vir no futuro. E eu estou convocando, viu, Marcílio? Lembrando a Cristiane Moluna, que ela já está na hora dela vir participar, né? Perfeito, viu, pastor? Eu já até tinha comentado isso. Não sei se foi com o irmão Rogério, acho que com a Elaine, não me lembro. Não sei se ela já voltou, porque ela estava descansando com a mãe dela, né? Não sei se ela já voltou. Já eu tive conversando no sábado com a Fabiola, a irmã dela, ela estava até dormindo. Eu não falei, não acorda, não, deixa ela dormir aí. Mas eles estão assim muito. Porque a mãe dela ficou muito abalada, né? A mãe dela ficou abalada. Então,
após um trauma, vem as consequências do trauma, né? Mas eu creio que em breve ela vai estar conosco. Eu não vou ligar para ela, não depender do horário acabar aqui, eu dou uma ligada para ela ainda hoje. Mas vamos orar, continuar orando por ela. E também outros irmãos aí também que precisam de nossas orações, né? O Fabiano está na sala, Marcelo? Tá sim, tá o Fabiano, tá o Robson Lira. Não, Robson, você já está falando com ele. Manda o Fabiano entrar aí, ó, na sala. Não, ele está na sala conosco já, pastor. Tá bom. Vamos iniciar? Rogério, por favor. Um abraço para o Fabiano. Fabiano, um abraço para você, tá, meu amado? Ser extensivo a esposa, filhas, sua irmã, seus pais. Deus possa abençoar vocês aí. Amém. Pode começar, Marcílio. Tá bom, Rogério. Bom, irmãos, eu não sei se o pastor Juliano poderia orar para nós iniciarmos, ou quem, irmão Marcílio, não está comandando. Vamos orar então? Vamos orar. Santo Deus, bondoso Pai, nós mais uma vez, Pai, estamos diante de Ti como igreja, como corpo, tendo o Teu Filho bendito, nosso Senhor Jesus, como cabeça desse corpo. Por isso, Pai, nós queremos pedir que esse comando, que é o cabeça, possa estar comandando as nossas mentes agora, nossos corações, para que nós possamos estar voltados completamente para aquilo que vamos ouvir. Jesus falou que as minhas palavras são vida eterna. Então, Deus, que vamos ouvir é a Tua palavra, que ela faça, ó Deus, em nossos corações, começando do meu, aquilo que é necessário para que a minha vida seja pautada e agradável a Ti. Amém. Abençoe o meu querido irmão Rogério, Deus. Use os seus lábios com poder e graça e que nossos ouvidos estejam preparados, ó Deus, ávidos para ouvir a Tua palavra. Amém. Que o Teu servo tenha facilidade, ó Deus, na transmissão da mesma, para que haja crescimento e unidade entre nós para a glória do Teu nome. Eu sou o Marcílio, que está sempre preocupado aí em abrir o Hangout, sempre está abrindo a sala, os irmãos que colaboram de outras maneiras, que todos sejam alvo dos Teus cuidados, do Teu grande amor. Agora, Pai, nós sabemos que, posterior, muitas pessoas de várias classes, talvez até de outros idiomas, estarão ouvindo esse estudo. E da mesma forma, como eu pedi para que foram nossos ouvidos, faça o mesmo com aqueles, para que haja crescimento no Teu reino. Nós agradecidos, oramos a Ti pedindo perdão das nossas fraquezas, das nossas falhas. Enfim, Deus, nos ajuda a estar na Tua presença cada dia. Somos gratos a Ti, Te louvamos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Irmão Rogério. Amém. Que Deus possa, como orou o pastor Juliano, né, que Deus possa realmente nos dar sabedoria, não só para transmitir, mas acima de tudo para transmitir de forma clara aquilo que entendemos que é a palavra de Deus, né, principalmente considerando que, como temos insistido aqui com os amados irmãos, né, a verdade presente, né. Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje nós vamos estar estudando sobre Apocalipse 17. Apocalipse 17 é uma profecia que eu creio que já é conhecida da grande maioria aqui, né? Porém, nós vamos estar verificando alguns detalhes, porque muita coisa já se falou no meio dessa profecia. Nós estudamos essa profecia por volta do ano 2000, e na época ninguém falava sobre ela, pelo menos eu não conheci ninguém falando sobre ela no Brasil. Escrevi um manuscrito na época sobre esta profecia e achei muito interessante, porque foi mandado na época esse estudo para um canal na época que era o adventistas.com, um canal assim onde as pessoas estudavam, né?
essas profecias. Bem-vindo, irmão David, que Deus o abençoe grandemente, acabou de entrar na sala aqui. E o que aconteceu? Essa profecia ela ficou meio que dormindo na internet por um tempo, e de repente eu me dei de frente com um livro que se chamava exatamente Os Sete Reis, Alceu de Oliveira Filho, um advogado que estudou a profecia. E quando eu li o esboço do que ele escreveu, basicamente, olha, irmão, quem vê o livro dele e vê o meu manuscrito diria que ou eu plagiei dele ou ele plagiou de mim. Tão similar era o estudo, nos detalhes, nos conceitos usados, no raciocínio apresentado, muito impressionante mesmo. Mas o que aconteceu, né? Até eu acabei achando esse irmão, liguei para ele e disse para ele, olha, eu até brinquei com ele, falei, olha, eu quando vi o teu livro, eu pensei em processar você porque você roubou meu estudo, brincando com ele, né? E ele começou a rir, e ele disse, na verdade, ele falou, eu não conheço o teu estudo, irmão Rogério, quero conhecer. E aí ele acabou, né, tendo ingresso depois no estudo, e eu até depois brinquei com ele, falei, não, eu ia te processar, mas depois me disseram que você é advogado, aí quem vai acabar na cadeia sou eu, então eu não vou avançar com isso. Mas o que quero chamar a atenção dos irmãos, né, para esse aspecto, ou seja, né, Deus, ele revela a várias pessoas, depois ao longo dos anos fomos descobrindo que haviam pessoas na Argentina, nos Estados Unidos, e em vários países que chegaram às mesmas conclusões estudando exatamente essa profecia, né? Então vamos ler, já está sendo colocado aí pelo irmão Marcílio o texto, né? Vamos ler Apocalipse 17, então, a partir do versículo 1, obviamente, né? Diz o texto, veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Esse é a primeira parte da profecia, onde nós temos, por assim dizer, a apresentação da visão. É importante que se divida a revelação do Apocalipse e esse quadro especificamente, porque nós vamos encontrar a apresentação da visão, nós vamos encontrar a explicação do anjo, que é, obviamente, muito importante, né, de maneira que a gente não precisa navegar, né, não precisa navegar em um mar desconhecido, e finalmente nós temos, né, a interpretação profética, que é necessário, logicamente, só que dentro daquilo que a própria Bíblia apresenta, né? Então, iniciando, veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Em primeiro lugar, vamos ler o que diz Apocalipse no capítulo 15, o versículo 1, para a gente entender o tempo dessa profecia. Por quê? Muita gente diz que esta profecia, ela é uma profecia que já se cumpriu, né? A maioria das pessoas, irmãos, elas usam termos como, por exemplo, né, que e se perdem na profecia porque encontra-se uma aplicação profética no passado e esquece-se que o Apocalipse, né, como ele próprio diz, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que ainda virão. Então, o Apocalipse, ele relata o que já aconteceu, como já falamos aqui, né, nada de novo debaixo do sol, relata o que está acontecendo para que você possa ter a história mais próxima de você e relata, assim, o que vai acontecer no futuro, né? Então, mas note que aqui é dito que Apocalipse 15, 1,
Vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Note então que é impossível colocar isso pura e simplesmente no passado. Você não pode pegar Apocalipse 17, que está dizendo que é um anjo que tem as 7 taças, um dos anjos que tinham as 7 taças, e essas taças não são as trombetas, são de fato as taças, as últimas 7 pragas que cairão sobre a terra, e nenhuma dessas pragas caiu ainda. Então, como eu posso dizer que isso está no passado, se o anjo que vai apresentá-la é exatamente o anjo já com a taça na mão? Esse anjo ainda não recebeu essa taça, tá? Isso não é o estudo agora, mas só para a gente entender o tempo dessa profecia. Os anjos recebem essas taças depois que as trombetas tiverem cumprido o seu papel. Trombetas são os avisos de Deus da destruição que se aproxima, e as taças são, de fato, como diz o texto, né, aquelas que consumam a ira de Deus. Leia-se ira de Deus, o afastamento de Deus, ou seja, gradativamente o Espírito de Deus está sendo retirado da terra. Por isso cada vez nós vemos a violência, a mortandade, a maldade, né, aumentando. Nós vemos aí que nós estamos entrando nas mesmas condições que fizeram com que Sodoma e Gomorra fossem destruídas. Sodoma e Gomorra foram destruídas basicamente porque o pecado do homossexualismo era um pecado que envolviam já inclusive crianças, ou seja, a pedofilia era permissiva ali, e nós já vemos movimentos aqui, inclusive no Brasil já, dando conta disso tudo. Então nós vemos, por exemplo, que o quadro profético de Apocalipse 17 é um quadro que apresenta o cenário do fim, sem absolutamente nenhuma dúvida. Vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, Apocalipse 17, lendo de novo, esse que é um dos anjos, né, e eu creio, basicamente, por outros aspectos aqui, que é o anjo, inclusive, com a 7ª taça, porque é a derrocada final de Babilônia, é a última, mas é dito, vem mostrar-te. Então tentem imaginar o cenário, irmãos, tentem ver isso ao lado de João. Imaginem que vocês estão agora, né, ao lado de João, o anjo vem e está mostrando para João e para nós uma figura. Eu pediria ao irmão Marcílio que, por favor, colocasse a figura que foi mostrada a João ali, tá? Mas ele diz o seguinte, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. É óbvio que você não pode imaginar que o anjo aqui, que está relatando isso, esteja falando de uma mulher prostituta literal que esteja, por assim dizer, sentada sobre o mar ou sobre águas. É óbvio que é uma figura, é uma figura simbólica, e o anjo quer, né, cumprindo o propósito de Deus, ele quer que a gente olhe para essa figura, para essa imagem, mas não imagine que a imagem é exatamente o que se deve entender, mas sim que a imagem, ela traz um simbolismo que deve ser, né, decodificado pela própria palavra de Deus, né? Então, basicamente, em princípio ele diz, vem, eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta. O que é, em primeiro lugar, em profecia, uma prostituta? Vamos ler o que diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. 11, 2. Veja o que diz aí. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então, irmãos, o apóstolo está dizendo aqui que ele tem procurado nos preparar a todos como uma virgem pura para o marido, que é Cristo. Agora eu pergunto, o que é esta virgem pura? Igreja. Uma virgem pura é uma igreja pura. Uma igreja pura, né? Ela é apresentada na palavra de Deus, então, como sendo, né, a igreja pura de Cristo.
Uma prostituta é, então, sem absolutamente nenhuma dúvida, uma prostituta é uma igreja impura, uma igreja caída. Então, num primeiro momento, nós já temos aí, né, que o anjo diz, vem mostrar que a condenação da grande igreja caída, que está assentada sobre muitas águas. O que são águas em profecia? Apocalipse 17, que estamos, versículo 15. Vejam o que diz ali. O que diz aí? Águas em profecia, disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então, águas são povos, multidões, nações e línguas. Isso quer dizer, então, lendo de novo, para já interpretado pela própria Bíblia, veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo, vem, eu vou te mostrar a condenação da grande igreja caída, que domina, que está sentada, domina sobre muitos povos, nações, multidões e línguas. Este é o cenário, então, que se apresenta. Versículo 2. Com a qual, ou seja, com esta igreja, se prostituíram os reis da terra. Com esta igreja, se prostituíram os presidentes das nações. O presidente dos Estados Unidos, o presidente ou presidenta do Brasil, os presidentes da terra, todos se prostituíram com ela. Como se prostituíram com ela? Diz mais. Os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Bom, se os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, não sobrou ninguém? Não, não é isso. Nós não podemos, ainda que pareça claro, nós não podemos aceitar pura e simplesmente a simbologia por aquilo que nós entendemos. Nós acreditamos, quando alguém nos diz os habitantes da terra, nós entendemos imediatamente que somos todos nós. Não, irmãos. Os que habitam na terra, biblicamente, está relatado no capítulo 17 mesmo que estamos, porém no versículo 8. Veja o que diz ali. A besta que viste foi e já não é, a de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, quem são eles? Cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, os que habitam na terra, dentro deste conceito, são os que não têm o nome escrito no livro da vida. Certo? Então, obviamente, são pessoas que não aceitaram a Cristo como seu Salvador. Quando qualquer pessoa aceita a Cristo como seu Salvador, imediatamente esta pessoa entra para o livro da vida do Cordeiro, e os que habitam na terra são, em realidade, aqueles que fazem da terra o seu lar. Jesus disse dos discípulos, e espero de coração que tenha dito também de nós, porque se somos discípulos de Cristo, ele disse, Pai, cuida deles, estão no mundo, mas não são do mundo. Então, os que habitam na terra são os que fazem da terra o seu lar, né? Aproveitam as coisas da terra, querem as coisas da terra. Os filhos de Deus, não. Os filhos de Deus de verdade, eles não fazem da terra o seu lar, porque, como diz o apóstolo Paulo, eles aspiram uma pátria superior. Nós aspiramos a Nova Jerusalém, uma nação espiritual, uma nação que não é da terra, é uma nação que está no céu, né? Aquela que Cristo está preparando para nós. É essa nação que nós aguardamos e é essa nação que nós queremos habitar. Por isso, nós somos peregrinos nessa terra. Não fazemos da terra o nosso habitat. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Fisicamente estamos aqui na terra, mas a nossa mente tem que estar no santuário celestial. Nossa mente tem que estar no céu. Né? Então, em primeiro lugar, né, nós vemos que, voltando, para ficar bem claro, vamos ler de novo 17, 1 e 2, e vamos repetindo para ficar bem gravado isso. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas que serão derramadas sobre a terra, falou comigo dizendo, vem, eu vou te mostrar a condenação da grande igreja caída, que domina sobre muitas nações, povos, multidões e línguas.
com ela, com a qual se prostituíram os presidentes das nações, os presidentes da terra, e os que habitam na terra, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Isso aqui, irmãos, é uma coisa assim bastante interessante. Por quê? Na verdade, o vinho, vamos para o livro de Provérbios, no capítulo 23, livro de Provérbios, capítulo 23, vamos ler o versículo 29 ao 35. Né? Olha o que diz aí. Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, no seu fim morderá como a cobra e como o basilisco piscará. Eu não quero aqui, irmãos, 33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Eu quero que os irmãos, por um momento, lembrem-se, né, esqueçam a literalidade. Nós estamos falando de profecia. Me permitam, então, ler isso com os olhos proféticos que Deus quer que nós olhemos, uma vez que estamos falando de profecia. Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos, choro, tristeza, para os que se demoram perto do vinho. Lembrem-se, irmãos, Jesus ofereceu a água da vida para a samaritana. O vinho, neste contexto, o vinho de Babilônia, o vinho da igreja prostituta, são as falsas doutrinas. São os erros que as igrejas têm ensinado para o mundo todo. E as igrejas todas, irmãos, todas, sem exceção, as igrejas institucionais hoje estão bebendo do vinho de Babilônia sem saber. E olha só o que ele diz aqui. Para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Irmãos, o inimigo não vem e diz para você que Deus não existe. Ele não vem para você e diz que Jesus não existe. Mas ele vem e diz para você que a realidade é uma trindade. Ele mistura simplesmente o erro dele junto com a verdade. E aí começa o problema. Ele não vem e diz para você que você não deve guardar um dia. Ele vem e diz, sim, você deve guardar um dia. Você deve guardar o domingo. Essa é a bebida misturada. Ele pega o que é a verdade de Deus e mistura com o seu veneno, com a sua mentira, com o seu engano. Porque se ele simplesmente dissesse para você que determinadas coisas não existem, você encontraria na Bíblia e detectaria o erro. Então ele simplesmente toma um copo de água pura, põe 2 gotas de veneno, suficiente para te embriagar, suficiente para te matar, e com isso ele trabalha. É assim que ele trabalha, irmãos. E vejam agora o que diz. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. O que é vermelho na Bíblia, irmãos? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, vermelho, então o vinho, ou seja, as doutrinas, elas se apresentam como pecado. Porque tudo que não é de fé é pecado. Então as doutrinas que não são da fé de Cristo, elas são pecados. E elas são apresentadas ao mundo para que o mundo peque contra Deus. Agora veja, não olhes para o vinho, não olhes para a doutrina quando ela se mostra como pecado, quando resplandece no copo e escoa suavemente, fábulas aprazíveis. Note que Jesus disse que o mundo buscaria fábulas aprazíveis, as igrejas buscariam fábulas aprazíveis, teoria da prosperidade que desce suavemente. Né? Várias e várias teorias e doutrinas que nada tem a ver com Cristo. Jesus disse, eu vim trazer a espada. Jesus veio trazer a Bíblia.
E se, né, deve machucar, que machuque, porque diz que ela reparte medulas e ossos. Então, Jesus não veio trazer fábulas aprazíveis que escoam, né, suavemente. Mas olha o que diz. No fim, essas doutrinas morderão como a cobra. Porque a cobra, quem é a cobra? Satanás. Foram criadas por Satanás. Foram criadas justamente para que finalmente o inimigo possa apresentar aqueles que as detêm como pertencendo a ele. Claro, se um pastor ensina as doutrinas do inimigo, ensina as doutrinas do diabo, é óbvio que o inimigo vai acusá-lo diante de Deus e vai dizer, não, ele pertence a mim, olha as doutrinas que ele ensina. Né? Então, como a cobra e como o escorpião vai picar. Lembrem-se dos hebreus no deserto, foram picados pelas cobras. E a lição foi dada, olhem para a cruz. Foi pendurada ali uma serpente, símbolo naquele momento de Cristo que um dia receberia todos os pecados sobre si, e aqueles que vissem ali, olhassem Cristo, olhando aquele que assumiria todos os pecados da humanidade, aqueles que aceitassem o sacrifício que ele faria, estes todos estariam isentos, ou seja, né, seriam curados das suas feridas. Então, né, no seu fim, morderá como a cobra e como o escorpião picará. Os teus olhos, prestem atenção, amados irmãos, nisso. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Os teus olhos, então, começarão a se agradar das igrejas estranhas, igrejas que Cristo não as reconhece como suas, porque não ensinam a verdade. Os teus olhos olharão para igrejas estranhas que eu não conheço, que eu não sou o marido delas, nota que interessante, e o teu coração falará perversidades. É lógico, se eu começo a receber o vinho de Babilônia, a beber o vinho de Babilônia, eu começo a pregar o vinho de Babilônia e eu começo a falar perversidades. Eu começo a ensinar uma trindade que nada tem a ver com Deus, eu começo a ensinar as doutrinas e os mandamentos católicos, que nada tem a ver com Deus, eu começo a ensinar o inferno católico, que mostra um Deus tirano, que vai deixar pessoas queimando por toda a eternidade, e eu começo agora a ensinar doutrinas que foram criadas, inclusive, nos vários concílios de Niceia, Vaticano I, Vaticano II, enfim, os vários concílios babilônicos que apresentaram isso. Finalmente, serás como que dorme no meio dos povos. A igreja, lembrem-se, irmãos, que Jesus fala das 10 igrejas, dormem, a parábola das 10 virgens, as igrejas que dormiram. E nós, à medida que recebemos todos esses enganos, estaremos dormindo, como aquelas igrejas. Por quê? Porque a verdade é que a profecia desperta. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E notem que nós temos duas parábolas de Jesus mostrando esse assunto. A parábola das 10 virgens e a parábola, irmãos, que diz, né, que o joio e o trigo. E eles vão perguntar, Senhor, não plantasse tu boa semente no teu campo, como tem joio? E ele diz, né, quando os homens dormiram, um inimigo veio e fez isso, semeando o joio no meio do trigo. Então, serás como que dorme no meio do mar e como que dorme no topo do mastro. Ou seja, você vai ser como que dorme no meio dos povos, não está vendo o que está acontecendo, não consegue entender o que está se passando, não consegue entender as profecias, porque tudo que você entende são erros que foram colocados por Babilônia no teu coração e na tua mente. E, finalmente, você deixa de ser uma atalaia do Senhor. Quem é que dorme no mastro? No mastro ficava aquele que estava observando o mar para que o navio não se chocasse num iceberg, para que o navio pudesse, né, desviar uma possível tempestade, mas finalmente o atalaia dorme no mastro e quando via o navio que representa a igreja, estava em rota de colisão. Né? Lembrem-se que a Arca de Noé era apresentada ali também como a igreja de Deus, onde aqueles que ali entraram se salvaram. E nós temos um exemplo até bem fácil agora, né, do Titanic, que obviamente, né, dormiram ali quando deveriam estar vigiando, cuidando, e finalmente sabemos o que aconteceu. Né? Versículo 35 dirás, espancaram-me, claro, o destruidor só vem para isso, espancaram-me, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar,
ainda tornarei a buscá-la outra vez. Deus não vai desistir do seu povo, Jesus não vai desistir do seu povo, e é por isso que lições e estudos como esse são dados ao seu povo, para despertar o seu povo. Então, voltando para Apocalipse 17 agora, uma vez que nós temos uma introdução bastante precisa dessa mulher e do vinho, repetimos, o vinho são as doutrinas que prostituem as igrejas, que prostituem o mundo, que prostituem os reis da terra, né? Hoje é um fato, todos os reis da terra estão se prostituindo com esta igreja. Todos, dia a dia, cada dia nós vemos uma nova nação que entra em colapso com a verdade de Deus e aceita a entrada desta igreja prostituta no seu meio. E ela, sorrateiramente, tem feito o seu trabalho. Versículo 3. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher. Novamente aqui, para que não fique nenhuma dúvida. Vamos ler o que diz Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Lembrem-se que nós permitimos que a própria Bíblia é que interprete a palavra de Deus. Não somos nós que a interpretamos, né? Efésios 5, versículo 23 ao 25. Prestem bastante atenção, amados. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, uma. Igreja, uma, não são várias. Uma é a igreja do Senhor. Irmãos, isso é preciso que todos nós entendamos. Jesus não é adúltero, amados. Ele tem uma igreja, ele não tem várias igrejas, irmãos. Ah, não, tanto faz nessa, naquela, toda a ação de Deus. Quer dizer, então, que finalmente Cristo hoje tem várias igrejas, várias mulheres. Prestem atenção nisso, amados. Vós, maridos, amai vossa mulher, uma. Como também Cristo amou a igreja, não igrejas. Igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, Apocalipse 17 diz, levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher, vi uma igreja. Deixa eu só colocar aqui para os irmãos poderem acompanhar, que aí fica no texto. Mulher em profecia é igual a igreja, como já falamos. Mulher pura, sinal de uma igreja pura. Mulher prostituta, sinal de uma igreja prostituta ou igreja caída, né? Então, o comparativo é claro, né? Deus comparou em sua palavra pelo apóstolo Paulo, ele compara a igreja com a mulher, ou a mulher com a igreja, e Cristo com o marido, ou o marido com Cristo. Então, levou-me espírito ao deserto e vi uma igreja, né? E esta igreja, sentada sobre uma besta de cor escarlate, vejam a imagem aí apenas para mentalizar o que João vê, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Bom, ele vê uma besta diferente na cor apenas. E por quê? A besta, irmãos, vamos para o capítulo 12 do Apocalipse. Note, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, essa é a igreja de Deus, a igreja vestida de Cristo, tendo a lua debaixo dos seus pés, etc, etc, etc. E o versículo 3, viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. É a mesma besta, mas por que? E onde está essa diferença? Por que esta repetição? Porque, irmãos, aqui em Apocalipse 12, nós estamos no tempo um pouco à frente. Mas como assim? A cronologia do Apocalipse, por que é tão complicada?
Porque, na verdade, é mais importante que Deus consiga nos fazer identificar os personagens do que identificar o tempo exato de cada coisa. Então, Deus sabe que o grande perigo para nós, se nós soubermos o tempo de algo, mas não soubermos quem é o inimigo, nós estaremos perdidos. Se soubermos quem é o inimigo, mesmo não sabendo o tempo exato, nós podemos vigiar. Ok? Então, por isso, irmãos, a diferença. Vejam, Apocalipse 12, 3. Qual é a diferença? Sobre as cabeças 7 diademas. É o mesmo, só que aqui ele já se apresenta com as cabeças já coroadas. É esse o ponto específico, ok? Apocalipse 12, 3, aparece a besta já com as coroas na cabeça. Apocalipse 17 não apresenta as coroas na cabeça, ou seja, essa besta de Apocalipse 17 está mostrando que ela está um pouco antes da besta de Apocalipse 12, ok? Então veja, levou-me em espírito a um deserto e vi uma igreja sentada dominando uma besta de cor vermelha. O que isso quer dizer? Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18. E a gente vai identificando ponto a ponto para não haver erro, para que amanhã a gente não se perca na profecia quando começarem a vir as falsas interpretações, irmãos. Isaías 1,18. Vindo então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, mesma cor aqui, escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, irmãos, vermelho, a cor vermelha na Bíblia é igual a pecado, ok? Então, levou-me em espírito ao deserto e vi uma igreja dominando sobre uma nação cheia de pecado. Por isso se apresenta a vermelha. Lembre-se que no santuário, quando Deus pediu a Moisés que construísse o santuário, disse Moisés, para a cobertura da tenda do tabernáculo, você pegará pele branca e vai tingir de vermelho. Por quê? Estava representando Cristo que viria à terra, seria puro, mas seria tingido, uma coisa antinatural, ou seja, ele receberia sobre si todos os nossos pecados. Diferente dessa nação, que ela está, sim, cheia de pecados por ela própria, pecados que ela comete, né? E aí a gente vai identificando, né? Então, uma besta, né, cheia de pecados, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Então, outro elemento aqui. Entre todos os pecados que ela tem o pecado também da blasfêmia. Qual é o pecado da blasfêmia? Capítulo 10 do livro de João. João, capítulo 10, versículo 33. Vamos ler. 10, 33. Diz: os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Qual é o pecado da blasfêmia? O homem fazer-se ou passar-se por Deus. Este é o pecado da blasfêmia. Então veja bem. Levou, de novo, versículo 3. Levou-me em espírito a um deserto, vi uma igreja que dominava sobre uma nação de cor vermelha, cheia de pecado, e esta nação estava cheia de nomes de blasfêmia. Esta nação, ela arrogava-se através das suas crenças o fazer do seu líder um Deus. Entre as crenças, entre aquilo que ela cria, ela crê que o seu líder é Deus. Vão mentalizando, irmãos, quem pode ser. Tinha 7 cabeças. Cabeça. Daniel, capítulo 2, versículo 38. Daniel, capítulo 2, versículo 38. O que é cabeça em profecia? Onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a
cabeça de ouro. Isso foi dito para Nabucodonosor, o líder, o rei de Babilônia. Cabeça na Bíblia é igual a rei e é igual a líder, certo? Então, esta nação tinha 7 líderes. No momento em que é dada a profecia, ela tinha 7 líderes e 10 chifres. Chifres, capítulo 17, que estamos, 17, versículo 12. Os 10 chifres que viste, isso o próprio anjo explica, os 10 chifres que viste são 10 reis, chifres, portanto, igual a reis, que é igual a poder, certo? Então, os chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder. Qual é a diferença? Mas espera aí, você disse que cabeça é rei. Sim, cabeça é rei, certo? É líder. Chifre também é rei, mas rei com poder. A maior designação que nós temos para chifres é poder, ok? Então, chifre é um rei com poder, certo? Não precisa ser exatamente o líder, né? Tanto que nós temos um líder, o cabeça, 7 aqui nesse caso, momentaneamente, e 10 poderes ou 10 reis que se agregarão a isso, né? Receberão o poder como reis, não são reis, mas como reis por 1 hora, juntamente com a besta, tá? Então, né, para que a gente não se perca, até aqui estamos no capítulo, então, 3, né, de Apocalipse, e vamos seguindo. Versículo 4. Depois, claro, os irmãos, se tiverem perguntas, vão anotando, vão escrevendo, e a gente, né, em relação ao tema, preferencialmente, e a gente vai, se puder, ajudando. A mulher estava... Irmão Marcílio, eu pediria ao irmão que, por favor, colocasse a imagem número 2 para os irmãos. A mulher, irmãos, de novo, vamos lá, e a igreja estava vestida de púrpura e de escarlate, né? Púrpura, roxo, escarlate, vermelho, né? Vamos ver rapidamente púrpura. Marcos capítulo 15, versículo 17. Marcos capítulo 15, versículo 17. Marcos capítulo 15, versículo 17. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça. A cor púrpura é a cor do manto que foi dado a Cristo, certo? O manto que tem a simbologia do manto púrpura é exatamente a de que o manto de Cristo nos cobre do pecado. Porém, esta igreja aqui faz uso de vestimentas desta cor. E não só... Na verdade, a cor que é dito aqui sobre a que a igreja se veste, está querendo dizer também que esta igreja, né, estes que usam essa vestimenta, estão sendo colocados no lugar de Cristo. Ou seja, este manto, esta cor, está querendo dizer ao mundo que eles representam a Cristo, certo? Mas esta igreja não se veste apenas de púrpura, ela se veste também de escarlata. Irmão Marcílio, por favor, a figura número 3, se é possível. Vejam, irmãos, que os bispos têm a cor púrpura como sua cor oficial. E quem usa a cor vermelha também como cores oficiais? Notem que esta igreja, ela usa 2 cores como cores oficiais, né? Claro, nós sabemos o que significa, né? Nós sabemos que o que ela quer vender ao mundo é a ideia do manto de Cristo, ou seja, pessoas que representam a Cristo, e finalmente, né, os cardeais, que nós sabemos que se vestem de vermelho, né? Aqui não há muito que se complicar, né? Adornada com ouro, figura número 4, por favor, irmão Marcílio, se for possível, a figura número 4, né? Ela é adornada com ouro, ou seja, é uma igreja riquíssima,
né? Vamos apenas esperar como o Marcílio coloque a figura número 4. Agora a gente acelera um pouquinho, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas é bom a gente visualizar, porque aí a coisa vai ficando clara para cada um de nós, né? Então, é dito que a igreja estava vestida de púrpura, como vimos, de escarlata, vermelho, né? Que é a cor dos cardeais, e adornada com ouro, ou seja, né, uma igreja de fato bastante rica, né? Aguardamos só que entre a imagem e aí a gente prossegue para que os irmãos possam estar mentalizando isso, né? Enquanto a figura não aparece aí, tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. O livro de 1 Coríntios, enquanto o irmão vai procurando as duas figuras aí, o livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, aí está, né? É fácil de identificar esta igreja, não é nada difícil, a Bíblia, né? Então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21 diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, Deus está mostrando que a mesa do Senhor, o altar do Senhor, né? E o altar do Senhor, a mesa do Senhor hoje, ele tem que estar na igreja, ele tem que oferecer o cálice do Senhor, ou seja, né? A bebida pura, né? A verdade, né? Não bebidas misturadas, não esses cálices, né? Que são apresentados como doutrinas espúrias. A figura número 5, irmão Marcílio, se puder, veja que é dito ali, cheio das... tinha, versículo 4, a igreja estava vestida de púrpura e de vermelho, adornada com ouro, como falamos, uma igreja rica, pedras preciosas, pérolas, tinha na mão um cálice de ouro. Qual é a igreja que usa um cálice de ouro naquilo que se conhece como não missa? Fala-se missa, não. O termo correto é sacrifício da missa, porque entende-se pela doutrina da transubstanciação que cada vez que o padre toca na hóstia, ela vira literalmente um pedaço da carne do Filho de Deus. Por isso é que é dito, né? Cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Como se o homem carnal pudesse transformar de fato, né, a hóstia, né, ou qualquer pedaço de pão, literalmente na carne de Cristo. Este é o chamado sacrifício da missa. Por quê? Porque é dito que a cada nova missa, o novo sacrifício, ou seja, Cristo é sacrificado novamente, né? Isso é absurdo, irmãos. Cristo morreu, diz a palavra de Deus, uma só vez por todos os seres humanos. Porém, o culto a Baal do passado era exatamente isso. Colocava-se o filho nos braços de Moloque, ou nos braços de Baal, queimava-se esse filho vivo, os braços de Moloque, eles como que se quebravam, os filhos caíam, esse filho caía lá no meio e cada um se alimentava daquela criança. Esse era o culto a Baal, o culto babilônico, que foi apenas, né, mudado no que hoje se entende como sacrifício da missa, apenas, né, um culto um pouco mais bonito para poder enganar a grande maioria, né? Porém, não deixa de ser ainda assim o cálice dos demônios, uma vez que são apresentadas, como diz a palavra de Deus, doutrinas de demônios. Embora isso possa parecer chocante, irmãos, vejam o que nós encontramos, por exemplo, no próprio livro de Romanos, no capítulo 1, o que diz, né? É dito aqui, capítulo 1, versículo 21 até o 26, diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Lembre-se que essa é uma carta aos romanos, carta à Igreja Católica, carta aos católicos, para que eles possam entender o que está acontecendo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível, mudaram a glória do nosso Deus, o Pai de todos nós, o Pai espiritual de todos nós, que é o nosso Deus, que está no céu. A ninguém chameis de vosso Pai na terra, porque um só é vosso Pai que está nos céus, né?
mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. O homem corrupto se diz Deus, né? E de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Não estranhem se no meio, né, católico, entre os padres, a pedofilia e o homossexualismo é tão agravante. Isso é um fato que está aqui, já estava revelado que ia acontecer. Por quê? Porque, versículo 25, porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. O mundo se prostra aos pés da besta, honrando mais a criatura do que o Criador. Aceitam as doutrinas da criatura, aceitam as doutrinas do papado, aceitam as doutrinas do Vaticano, aceitam as doutrinas do catolicismo e deixam de honrar o Criador, que é o dono absoluto da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? A Bíblia, que é uma carta de amor a Deus, que ensina as suas doutrinas ao mundo, é completamente esquecida e por aqueles que é usada de forma muito superficial, não entendem as profecias, não entendem as doutrinas e ensinam, né, ao mundo, as igrejas os ensinam milhares de doutrinas que são doutrinas completamente católicas, doutrinas completamente, né, criadas pela criatura. Pelo que Deus, 26, os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Mulheres, igrejas. Semelhantemente, também os varões, claro que tem duas aplicações, não se discute. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, aqui o homossexualismo relatado, varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, não querem conhecer a palavra de Deus, não querem estudar a palavra de Deus, queimaram milhares de Bíblias no passado. Hoje nós já vemos pessoas, né, queimando Bíblias novamente, homossexuais queimando Bíblias, né? Os irmãos já que puderam ter visto, vejam como está se cumprindo isso aqui de Romanos, e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, aqueles que realmente hoje querem se libertar do homossexualismo, Deus vai libertar, se quiserem. Agora, como não querem ter o conhecimento de Deus, né, já que a Bíblia condena o homossexualismo, melhor queimar a Bíblia. Né, quando a Bíblia é exatamente o remédio que a pessoa precisa para se libertar desse tipo de pecado. Amar o homossexual, mas odiar o homossexualismo. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Nunca confundir isso, irmãos, né? Nós devemos amar o homossexual, mas jamais amar o homossexualismo, jamais amar o que ele faz. Porque, embora ele não saiba, o homossexualismo é o que vai finalmente destruí-lo se ele, né, não procurar libertar-se. E lembrem-se, o homossexualismo vai destruir as grandes cidades do mundo inteiro, irmãos. Sodoma e Gomorra são um exemplo clássico. Deus suportou tudo naquelas cidades. Tudo. O comércio errado, o roubo, a avareza, o egoísmo, o orgulho. Tudo Deus suportou. Porém, quando quiseram pegar aqueles homens na marra e ter relações sexuais com eles na marra, Deus interviu e finalmente destruiu completamente Sodoma. Foi o pecado do homossexualismo que destruiu as grandes cidades portuárias do passado, Sodoma e Gomorra, e é o pecado que vai destruir finalmente as grandes cidades no nosso tempo, irmãos. Então, quando nós procurarmos ensinar e explicar esse tipo de assunto às pessoas, bastante cuidado. Nós não podemos julgar o homossexual. Né? A Bíblia julga e condena o homossexualismo, porém é preciso ter cuidado quando se fala dessas coisas, né? Bom, então, repetindo, né? 17, vamos ler de novo agora Apocalipse 17, 1 a 4, para rememorizar o que vemos até aqui. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 pragas finais, falou comigo dizendo-me, vem, eu vou te mostrar a condenação da grande igreja caída, que domina sobre muitas nações, povos, multidões e línguas, com a qual, com esta igreja, se prostituíram os presidentes, os líderes da terra,
E os que habitam na terra, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, ficaram embriagados com as doutrinas espúrias oriundas da sua prostituição. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma igreja que dominava sobre uma nação cheia de pecado, que estava cheia de nomes de blasfêmia, homens que se dizem Deus, e tinha 7 líderes e 10 poderosos, 10 poderes. E a igreja estava vestida de púrpura, já vimos quem se veste de púrpura, roxo, se vestia de vermelho, adornada com ouro, uma igreja riquíssima, pedras preciosas e pérolas, tinha na mão um cálice de ouro, faz uso de um cálice de ouro, né, naquilo que faz, nos seus cultos, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Irmãos, são 9h33, 1h, portanto. Irmão Marcílio, creio que vale a pena, como são muitas informações, creio que vale a pena, né, agora nós pararmos, e aí os irmãos e irmãs fiquem à vontade, se tiverem alguma pergunta, certamente o pastor Juliano pode nos ajudar a responder, enfim, se nós não pudermos responder agora, não tivermos a resposta, vamos estudar, se Deus nos mostrar, amém, se não, ficamos em débito com os irmãos, mas esperamos em Deus que a gente possa ter até aqui, pelo menos, né, seguido de forma criteriosa aquilo que a Bíblia e não o homem tem ensinado. Perfeito. Antes de mais nada, o Renato, que nós conhecemos nos outros hangouts, ele está na sala aí, pastor, manda um abraço. Renato. Ah, sim. Eu acho que você conheceu ele, acho que pessoalmente. Ele está na sala assistindo o estudo aí, mandou um abraço para o senhor. Bom, irmão Rogério... Manda outro para ele aí. Manda aí, pode mandar, pode falar que ele está ouvindo. Pode falar, pastor, ele está ouvindo. Então, ô Renato, obrigado pelo abraço, Deus te abençoe, viu? Sinta-se bem no nosso meio e se alimenta desse pão poderoso, viu? Amém. A palavra de Deus, ela é muito poderosa. Me prazeis e ficamos satisfeitos de você estar participando, viu, Renato? Deus te abençoe e participe em outros hangouts, viu? Sábado, nós temos quarta-feira agora e sábado tem outro hangout. Então, você vai nos dar muito prazer realmente também de estar conosco. E convide outras pessoas para que possam também participar, né, Marcelo? Amém. Nós temos, pastor Juliano, 23 pessoas assistindo, viu, pastor? Amém. Que maravilha, hein? Que bom. Que cada um desses 23 convidar mais um, será 46. Não é? Se convidar mais um, será 92. E assim vai multiplicando, né? Amém. Bom, irmãos que estão na sala e estão ouvindo isso tudo, se tem perguntas, coloca lá no chat que a gente já transmite aqui para o irmão Rogério, para o Robson, que o Fabiano está na sala também, só ouvindo aí. Achou interessante a explanação profética, aquela revelação de provérbios lá é espetacular, aquilo lá, em profecia aquilo ali é demais, né? Mexeu com o Fabiano que eu vi aí. Bom, irmão Rogério, eu posso até começar com o primeiro assunto aí, que é polêmico. Eu estava até conversando com uma irmã esses dias aí, é um fato difícil de aceitar, eu sou tranquilo com essas coisas, já sei que é assim mesmo, vai ser e acabou. É fato que o diabo está no comando das igrejas. É meio difícil de aceitar, já vou ser claro e falar isso mesmo, porque, inclusive nas mulherzinhas nércias de 2 Timóteo 3,
6, eu acho também. Deve ser essa passagem aí que é o tempo de hoje, que fala dos pastores lá, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, e por aí vai. É fato isso, né, irmão Rogério, sobre a situação das igrejas aí, né? Irmão Marcílio, muitas pessoas acabam se escandalizando às vezes porque elas têm no coração que um falso pastor deva ser um pastor mau. Um falso pastor não necessariamente tem que ser um pastor mau. Ele pode ser uma pessoa muito bacana, muito bom. O que determina um falso pastor é se ele ensina falsas doutrinas. Então, por exemplo, no momento que eu posso entra por outra porta no aprisco, né? Que é o ladrão saqueador. Claro. O que está direcionadamente já propenso a trabalhar dessa forma na obra. Veja, nós temos duas perguntas aqui, irmão Marcílio, se o irmão me permite, né? Quanto a essa questão das igrejas, né? Nós não somos pessoas que devemos nos escandalizar. Se Deus diz que é e acabou, né? E o livro de Isaías diz, 7 mulheres dirão naquele tempo. Irmãos, o Apocalipse resumiu todas as igrejas do mundo em 7. São 7 cartas às igrejas. A sua igreja, a minha igreja institucional, vejam bem, ou ela está num ou no outro desses. Aqui as 7 igrejas, ela mostra a condição de todas as igrejas do planeta. Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, Esmirna, todas, Pérgamo, Tiatira, elas estão todas representadas. E no livro de Isaías diz, 7 mulheres dirão naquele tempo, né? Nós comeremos do nosso próprio pão, ou seja, nós vamos comer a nossa própria doutrina. Nós não vamos estudar a Bíblia como se deve. Nós vamos estudar e vamos ensinar nossa própria doutrina aos membros. E nos vestiremos do que é nosso. Nós vamos nos vestir da nossa própria vestimenta. Nós não queremos nada com a justiça de Cristo. Só que as pessoas confiam nos pastores. O que é que se pode fazer? Bom, agora vamos lá. Então existe aqui, apenas para poder, né, a gente não se perder. Em primeiro lugar aqui, tem uma pergunta aqui do irmão Cristiano Romão que diz o seguinte, só um minutinho, tá? Perdão, primeiro do irmão Celso. Os 10 reinos profetizados. Irmão Rogério, a Lúcia Maria está perguntando, tem DVD? Acho que ela pode entrar em contato, ela pode entrar no site, né, irmão? Tem, entra no site estou com adventistas aqui, porque os adventistas têm esse problema, www.averdadesobreofim.com.br, a irmã vai encontrar lá vários estudos, tá? Pode entrar em contato com o nosso pessoal e pedir os DVDs que quiserem, lá tem sobre vários assuntos. Infelizmente aqui não dá para colocar, né? O chat não aceita, mas irmãos, vejam bem, o irmão Cristiano, deixa eu ver, parece que tem uma pergunta um pouquinho antes, me perdoem, deixa eu só puxar ela aqui. Pergunta um pouquinho antes. Aqui. Só um pouquinho, irmãos. O irmão Celso. Os 10 reinos profetizados, segundo a imagem, serão reinos literais monárquicos ou não há embasamento para essa visão? Nós acreditamos, bom, fato, irmãos, vamos falar de fato. O mundo já está dividido em 10 pedaços, 10 reinos, tá? Por exemplo, o Mercosul, né? O Mercosul será um desses poderes. Quem será? Se será Dilma, se será Lula, se será o presidente da Argentina, se será um novo presidente nacional, isso não sabemos, mas estes 10 chifres, esses 10 reinos, serão, na verdade, né, esses blocos em que estão divididos o mundo. Hoje nós temos o G8, vai ser G10, possivelmente, e cada um desses blocos terá um rei. Quando eles receberem poder, a imagem da besta está formada a nova ordem mundial, e este é o que cremos, né, os grupos que apoiarão o papado e os Estados Unidos da América, principalmente o papado, que é a besta que sobe do mar, que irá fazer finalmente, né, procurar estabelecer a nova ordem mundial. Lembrem-se, nada há de novo debaixo do sol. No período da Inquisição,
o Vaticano, o papado na época, usou exatamente 10 poderes, né? Usou a Inglaterra, usou a Alemanha, usou Portugal, usou todas as nações, né, a França, para mover a perseguição contra os cristãos e matá-los. A história vai se repetir, irmãos, porém agora o mundo todo estará envolvido através desses 10 blocos, né? Bom, a irmã Maria Conceição viu uma reportagem no Face que o Papa, quando no Equador, disse que o mandamento não cometer adultério seria retirado para que houvesse maior amplitude da salvação. Seria verdade isso? Não sei, irmã, não conheço sobre isso. O irmão Cristiano Romão, quando se referiu às outras igrejas pequenas que se prostituirão com Babilônia, se referiu a todas as outras denominações? Irmão, não se prostituirão, já se prostituíram. As igrejas, de um modo geral, elas nasceram de pessoas que saíram da Igreja Católica, mas saíram com muito do vinho de Babilônia. É preciso retirar. Por isso, a segunda mensagem angélica de Apocalipse 14, a partir do versículo 7, diz: sai dela, povo meu. O povo de Deus deve aprender a sair dessas instituições todas e ser como foi na época dos discípulos. Pergunta simples e direta. Qual era a igreja que os discípulos seguiam quando Cristo estava com eles? Institucional? Nenhuma. Eles seguiam a Cristo. A igreja era nos montes, a igreja era nos campos, a igreja era nas encostas das montanhas. A igreja que Cristo está formando de novo está livre de pedras, porque as instituições roubaram o coração do povo de Deus. Os 10 reinos profetizados, segundo o sonho de Nabucodonosor, deverão ser reinos literais monárquicos ou não há embasamento para essa afirmação? É o que acabamos de explicar. Os 10 reinos profetizados no sonho de Nabucodonosor, os 10 dedos de lá e os 10 chifres desta besta são exatamente a mesma coisa hoje, irmão. Deixa eu ver aqui o que mais, me perdoem. Os 10 reinos, tá, já vimos. Irmão Rogério, a palavra mistério escrita na testa da meretriz, Igreja Católica, podemos interpretar como sendo a Trindade? A Trindade é só mais uma doutrina das muitas, embora esta seja a principal doutrina. Obrigado, irmão Marcílio. O irmão Marcílio está mostrando aí um livro, aqueles que quiserem, né? Esse livro nós entregamos eles gratuitamente, um livro, Sai dela, povo meu, mostrando exatamente a segunda mensagem que Deus está dando ao mundo todo agora. Está registrada, falamos no livro de Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 6, são as 3 mensagens ali, né? Então, a palavra mistério, né? Ela, irmão Robson, não é pura e simplesmente é a doutrina da Trindade. Na verdade, lembre-se que o texto que o irmãos lê, na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. É verdade que o irmão está certo, porque diz, né? A própria Igreja Católica defende, né, que a doutrina da Trindade é um mistério. Então, tem a ver? Tem a ver, mas não é só isso, meu irmão. Por quê? Lembre-se que do período de 538 a 1798, a Igreja criou muitos dogmas. Por exemplo, um dogma que é outro mistério. A Assunção Virginal de Maria, ou seja, né, para a Igreja Católica, Maria morreu virgem. O que nós sabemos que não é verdade, porque ela teve outros filhos com José, mas é outro mistério, né? A igreja, obviamente, ela cria doutrinas, o tempo mostra que as doutrinas não suportam o crivo bíblico, então o que se faz? Mistério. É muito mais fácil, né, dizer que é um mistério do que tentar explicar aquilo que não se pode explicar, né? Apocalipse, em busca da verdade, Apocalipse 14:4, esses são os que não estão contaminados com mulheres. Obrigado, irmão Fabiano, correto, fantástico esse texto, Apocalipse 14:4, falando dos 144 mil, né, fala que esses são os que não estão contaminados com igrejas, porque são virgens doutrinariamente. Ninguém hoje pode ser virgem doutrinariamente se segue uma igreja institucional, porque a igreja institucional não deixa que você estude e pregue o que você aprendeu, né? Irmão, isso pode acontecer igual na Inquisição se trabalharmos no domingo? Vai acontecer com certeza. Primeiro multa, depois prisão e depois decreto de morte. Isso vai acontecer, ainda que pareça absurdo hoje. Quem viver, verá, irmãos, né? A palavra de Deus vai finalmente mostrar
Isso mesmo, né? Daniel Araújo colocou, esses são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Amém. Apocalipse 14, muito bem. Né? Enfim, Pedro Sampaio não tem a ver com o estudo, mas os 144 mil são literais ou simbólicos. Irmão Pedro Sampaio, não vamos falar disso hoje, meu amado, se me permite, mas apenas para que o irmão estude. Lembre-se que os 144 mil estão representados em Apocalipse 7 e Apocalipse 14 também. Se puder, meu irmão, amado irmão Pedro, eu só lhe digo o seguinte, são simbólicos e são literais também. São duas classes aí representadas em Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Se um dia o irmão quiser, nós vamos estudar para poder mostrar para o irmão isso, tá bem, meu irmão? Por isso que essa luta homérica, hoje se são literais ou simbólicos, e ninguém chega a uma conclusão. Porque, na verdade, os dois casos são reais, tanto simbólicos quanto literais, ok? Bom, aí estão perguntando aí sobre alguns livros, os irmãos aí, enfim, me parece que estamos aí. E realmente, se posso aqui, irmãos, falar sobre esse livro, os irmãos estão falando sobre a grande controvérsia, irmãos, leiam esse livro, tá bem? Fora a Bíblia, não conheço livro melhor que esse, tá? A grande controvérsia, para quem gosta de profecia, para quem gosta de alimento puro, é fantástico, né? Bom, irmão Robson, os reis de Apocalipse 17 e 10 têm dupla aplicação na profecia? Irmão Robson, só lhe digo uma coisa, meu amado. Apocalipse 17, 10 é uma explicação do anjo, não é nem mais uma profecia, certo? Então é o anjo que está dizendo ali. Tem dupla aplicação? Sim, tem tripla aplicação e nós vamos ver no próximo estudo. 3 aplicações no mínimo que a própria história demonstra, ok? Irmão Marcílio, é contigo, meu amado. Ok. A respeito dos livros aí, irmãos, eu queria deixar claro com os irmãos o seguinte, esses livros eu adquiri eles na loja do Conselho Mundial das Igrejas Evangélicas que fica em São Paulo, na rua Venceslau Braz, que esse número não tem como errar. A irmã Joana não está hoje aqui conosco, ela é presidente do conselho. O Rogério tem esse material dele lá na lojinha do conselho. O conselho tem uma lojinha. www.averdadesobreofim.com.br. Bom, esses livros a gente adquire lá e através de contato com o Rogério também, a gente pode adquirir esses livros sem problema. Amém. Da forma que preferirem, né, irmão Marcílio? Quiserem pegar lá com a irmã Joana, no endereço que o irmão deu, quiserem pegar no site, enfim, o que for mais fácil para os irmãos, né? Tá tranquilo. Bom, tem mais alguma pergunta aí, irmão Rogério? Não vi. Se tem, me perdoem os irmãos, eu não vi mais nenhuma. Eu coloquei também a imagem mas não está saindo lá. Bom, vamos orar? Saiu. Vamos. Esse é um jornal que o irmão Rogério tem também, nós temos aqui. Se o irmão quiser, faz contato com Oi, irmão Marcílio. Oi. Esse jornal, uns 3 meses atrás, eu e a irmã Valéria e a irmã Maria Conceição, que tem também na sala, e alguns dos irmãos, fizemos um evangelismo aqui no Brás, né? Entregando esse jornal ao derredor ali do Templo de Salomão, da Igreja Assembleia de Deus ali do pastor Samuel Ferreira, da Igreja Católica de São Batista, que é uma igreja que fica de frente para a Igreja Universal, de uma igreja Plenitude de Deus, que é de um pastor bem conhecido, Arthur Duque, também mais para frente tem a Igreja do Valdomiro Santiago. A gente foi uma experiência muito edificante, né, mas ela foi muito complicada, né? Eu não pensei que fosse tão difícil a gente pegar esse material, a gente foi utilizado pelo segurança da igreja, estávamos no calçada, até nessa reta da rua, e mesmo assim eles não deixaram a gente pegar esse jornal, né, porque esse jornal ele é espetacular.
né? Eu já li ele umas 3 ou 4 vezes, né? Dei para familiares aqui em São Paulo, para amigos do trabalho, e o pessoal ficou assim perplexo com as informações que eles nunca ouviram falar isso nas igrejas, né? E a gente tem a paciência aqui de estar explicando para eles pela Bíblia. E a gente está programando também fazer um outro, porque acho que a irmã Valéria falou, eu não sei quem é que tem muito desse jornal aí, a gente quer fazer outro evangelismo aqui em São Paulo. Vamos fazer, eu fiquei sabendo, sim, a irmã Valéria Madureira me falou, ela teve com a gente aí, não sei quando que foi que nós nos encontramos aí, ela me disse sim isso aí. Acho que falou por e-mail com a Maria Eugênia, foi um negócio assim, a gente estava em São Paulo. Mas é espetacular, é extraído único e exclusivamente da Bíblia, né? Tudo da Bíblia está no jornal e é fabuloso isso aí, sim. Mexe muito com as pessoas, né? Eu costumo, quando entregar esse jornal à pessoa, ela não precisa ler tudo, mas ela lê algum trecho e guardar na gaveta, porque em algum momento alguma coisa vai mexer com ela e ela vai começar a consultar isso. Eu sempre falo, não jogue esse jornal, guarda na gaveta que uma hora você vai precisar dele. É muito bom. Vamos orar, irmão? Vamos finalizar esse estudo, está maravilhoso. Quarta-feira tem mais. Nós paramos apenas no versículo 4 do Apocalipse 17. Tem muita coisa ainda, tem muito mais imagens que a gente vê. Vamos orar? Quem ora? O irmão Robson, o Fabiano? Fabiano. Vamos orar sim. Amém. Um abraço a todos os irmãos. Deus abençoe irmão Juliano, irmão Robson, irmão Rogério, irmão Marcílio também. Vamos orar então. Santo e poderoso nosso Deus, louvamos ao Senhor e pedimos que o seu bom Espírito nos conceda entender e lembrar e que possa nos esclarecer para que tudo que foi dito aqui possa ser amadurecido em nossa mente. Amém, Jesus. Senhor nosso Deus, concede a cada um de nós a tua proteção. Amém. Nos ajuda a não só sermos ouvintes, amém, mas nos ajuda, Senhor, a podermos lutar com nós mesmos, nos ajuda a poder estar dispostos a seguir a tua vontade. Amém. Abençoe, nosso Deus, de maneira muito poderosa, cada pessoa que acompanha esse estudo, para que possamos a cada dia sermos moldados pela tua palavra. Amém. Que o Senhor possa resgatar do meio dessa grande Babilônia o teu povo. Amém. O Senhor resgate, nos ajuda, de acordo com a sua vontade, a sermos instrumentos na sua mão, nos concedendo que nós mesmos sejamos guardados no teu nome. Amém. Nosso Deus, pedimos que o seu bom e santo Espírito nos acompanhe em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou deixando um salmo aí, pastor, no chat lá na sala do lado de fora lá, o Salmo 119, versículo 108, que diz o seguinte: aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ensina-me os teus juízos. É o que precisamos nessa das vezes. Você põe também o 119:11. 111? 119:11. Esse. Vamos lá. E te falta a Maria Eugênia e da mãe Joana, viu? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém. Irmãos, bom dia a todos. Foi um prazer e uma honra estar mais uma vez com meus irmãos queridos aqui, a oportunidade. Não tem preço isso aí. Eu creio que os irmãos também têm esse sentimento. Até quarta-feira, fique à vontade aí para as considerações finais aí, pastor Juliano,
Rogério Robson. Amém. Boa noite a todos, um abraço, Deus nos abençoe e uma ótima noite para cada um de nós. Na paz. Boa noite com Cristo a todos os amados aí da sala, amém? Amém. A todos os irmãos que participaram conosco, o pastor Juliano, o irmão Robson, Marcílio, Fabiano, os irmãos da sala externa, o irmão Daniel, a irmã Maria Conceição, né? Enfim, aí não posso nem falar de todos, o Cristiano, a irmã Lúcia, enfim, todos esses irmãos que estiveram aqui conosco, que Deus os abençoe grandemente, muito obrigado pela paciência, sei que não são estudos fáceis, o irmão Renato, que está aí também, o irmão Celso, né? Sei que não são estudos fáceis, mas eu creio realmente que Deus está querendo dar hoje ao seu povo um alimento sólido, que é para nos preparar para podermos nos encontrar com o Senhor quando Ele vier. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Um forte abraço a todos e até quarta-feira. Deus te abençoe.